Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu estou indignado com essa sacanagem, né, que a CBF faz com os clubes e nesse caso principalmente, já que a gente fala sobre Flamengo por aqui, com a equipe rubro-negra, né? Daqui a pouco, atenção, tem informação nova, fresquinha sobre Carrascal, apuração no Flamengo, a gente vai chegar lá. Mas as convocações de Danilo e Alexandro são simplesmente absurdas. A CBF prejudica o Flamengo para que a seleção brasileira fature uns trocados com dois amistosos mequetrefes na Europa, um em Londres contra o Senegal e outro em Lille, na França, contra a equipe da Tunísia. Ou seja, foram convocados Alexandro e Danilo, dois jogadores que, por sinal, se machucam bastante. Eles têm um histórico de lesão muito importante. Então, para que convocar esses caras? E, principalmente, isso para mim é o pior, tirar esses caras do jogo do Flamengo contra o Sport, né, lá em Pernambuco. Deve ser, no primeiro momento, na Arena Pernambuco. Então, para que fazer isso? Coisa absurda, que assim, o clube paga o salário do jogador e se vê em meio à obrigatoriedade, e é obrigatório, liberar esses jogadores por causa de uma data FIFA que não vai acrescentar patavinas. E o jogador gosta, hein? Vê com esse papo de que não, o jogador poderia pedir para ser cortado, essas coisas todas, isso não vai acontecer. O jogador adora ser convocado para a seleção brasileira, assim como o Vitor Roque adorou também, jogador do Palmeiras, e o Palmeiras também se dá mal nessa história e tal. Mas aqui a gente fala sobre Flamengo, tá? E tem informação sobre o Carrascal. O Carrascal piorou, ele tem um estiramento na costela também, a gente vai chegar lá, mas antes eu quero falar que esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet, apontando a sua câmera para o QR Code que aparece na tela, ou então digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, tá bom? E aí é o seguinte, você será direcionado para a capa do site e todo o mercado sobre a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro já está lá. Inclusive para o grande jogo entre Flamengo e São Paulo, tem boas notícias para o Flamengo, sobre as quais eu vou falar diante deste vídeo, envolvendo o jogo contra o São Paulo. Vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Não é na casa do São Paulo, não é no Morumbi, é na Vila Belmiro, na cidade de Santos. BandBet, um lance infinito, as possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então falei aqui o que eu penso em relação às convocações desses dois, e pior, o Pedro seria convocado pelo discurso do Ancelotti também. Ele falou uma pena que se machucou, ele teria uma oportunidade provavelmente na seleção brasileira, ou seja, uma esculhambação. É uma sacanagem com o clube que paga os salários do jogador. O jogador tinha de assinar um acordo quando for contratado por determinado clube, isso inviabilizaria a contratação do cara, mas falando assim, ó, você vai priorizar o clube em relação à seleção brasileira. Aí você vai ver, vai ter um monte de jogadores panando, porque eles adoram, como eu disse, a convocação para a seleção brasileira, é um fetiche que esses caras têm. É um absurdo. Então não se iluda, Alexandre e Danilo não vão recusar a convocação para a seleção brasileira em nome do Clube de Regatas do Flamengo. Isso não vai acontecer, como eu disse, é um fetiche para esses caras. Bom, galera, é o seguinte, pintou uma informação nesta segunda-feira sobre um possível agravamento da lesão do Carrascal, tá? Com estiramento da costela, além do edema. Conversei com uma pessoa muito importante do Flamengo que falou só tem o edema, tá? Então continua aquela história. O Flamengo não tem uma previsão pessimista para o retorno do Carrascal aos campos. E a gente trouxe, inclusive, no vídeo aqui, os bastidores do Flamengo no que diz respeito à forma como o Flamengo está lidando com as lesões de Carrascal e Jorginho, principalmente esses dois. E a lesão do Jorginho aparenta até ser um pouco mais complicada do que a do Carrascal. Tá? O Carrascal, basicamente, parou de sentir dor, ele volta normalmente, né? O Jorginho não, já é uma lesão muscular na coxa direita, é algo que demanda mais.
Então, assim, não houve uma piora, até quando eu questionei essa pessoa, ela falou, mas piorou, assim, com várias interrogações. Falei, porque se é essa história eu quero saber para não falar bobagem. Falou, não, não fale bobagem. Então, é um edema, tá? Então, continuamos com aquele mesmo diagnóstico que havia sido comunicado pelo Flamengo na madrugada de domingo, ou seja, de sábado para domingo, de que o Carrascal tem um edema numa costela, tá? Uma inflamação numa costela, e que o Flamengo estava bem otimista em relação à recuperação do jogador, por exemplo, para a disputa da Libertadores da América. Eu falei aqui que era para ser uma segunda-feira com ótimas notícias para o Flamengo, né? Afinal de contas, tem essa do Carrascal. O São Paulo vai jogar muito desfalcado contra o Flamengo, né? Porque o Maílton, ala pelo lado direito, lembrando que o São Paulo joga com 3 zagueiros, saiu machucado no jogo contra o Vasco da Gama. Tá? Então ele provavelmente vai ficar fora da partida contra o Flamengo. O titular da posição, que é o Cédric, ex-jogador do Arsenal, inclusive, está com uma fratura no dedão, definitivamente não vai para o jogo. Aí o São Paulo teria de improvisar para essa posição. Acho que o Ferrarese, que é um zagueiro que jogaria como uma espécie de lateral direito, ou o Mike, que é um jogador jovenzinho da base do São Paulo, mais provável que seja o Mike, o jogador a ocupar essa posição. E o Alan Franco, que é zagueiro, que jogou pelo lado direito, né, uma linha de 3, Alan Franco, Ferrarese e Sabino, Alan Franco, Arboleda e Sabino, o Alan Franco que jogou pelo lado direito, na verdade ele joga majoritariamente pelo lado esquerdo, mas atuou contra o Vasco pelo lado direito, ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora da partida contra o Flamengo, aí sim deve jogar o Ferrarese, o Rafael Tolói, não sei, mas aparenta mais ser o Ferrarese, né? Jogador que alterna grandes e péssimas jogadas a um zagueiro venezuelano. Outra boa notícia, o ala pelo lado esquerdo, o Enzo Dias, está fora também, está suspenso, também tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco, vitória do São Paulo, aliás, o São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas, contra o Bahia no Morumbi e contra o Vasco em São Januário, né? E para o lugar dele seria o Wendel, mas o jogador que está machucado. Então o São Paulo não tem, aí nesse caso não tem reserva, deve apelar para o Patrick Lanza, que é um lateral também da base, que já teve N oportunidades e nunca representou bem com a camisa do tricolor paulista. Então são ótimas notícias para o Flamengo lá na frente, né, no comando do ataque. O São Paulo deve formar com o Luciano, que volta de suspensão, e Lucas Moura, que marcou um gol de pênalti contra o Vasco da Gama. Eu queria que o Rigoni jogasse. Esse jogador é horroroso, um pedido até do Hernan Crespo, perdeu 2 gols incríveis contra o Vasco da Gama. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.